Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vou contar um caso que é basicamente o Lázaro Barbosa dos anos 80. No Rio Grande do Sul, uma caçada policial tentava capturar um fugitivo que acabou se revelando ser um serial killer. O homem, chamado Luiz Baú, era um mateiro habilidoso, o que dificultou muito o trabalho da polícia durante as buscas e rendeu a ele a fama de ser um monstro, um bicho do mato, um demônio que sumia e aparecia em todos os lugares. Parece familiar, parece algo que você escutou, ano passado com as buscas do Lázaro Barbosa? Pois é. Esse caso foi uma indicação da crimiseira Catiane Basso. Muito obrigada por enviar essa sugestão. E se você aí quer mandar um caso para Dona Café também, é só escrever para o e-mail cafécomcrime@gmail.com. Se você gostar, ficar mega curioso com esse caso do monstro de Erechim, eu acho que você deveria ler a dissertação de mestrado do historiador Humberto José da Rocha. A maioria do que eu vou contar aqui está nessa pesquisa incrível que ele fez. Ele não só foi atrás de jornais da época, do processo judicial, como ele também entrevistou pessoas que conheciam Luiz Baú, que participaram das buscas e, enfim, estavam envolvidas no caso diretamente. Então, vale a pena a leitura, o link tá na descrição desse episódio aqui. E, enfim, foi a minha fonte principal para esse episódio, então, obrigado, Humberto, por existir, entendeu? Que é esse caso, gente, é uma loucura. E com isso, bora começar do começo? Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Desde o dia 28 de fevereiro de 1975, Luiz Baú se encontrava preso no Presídio Estadual de Erechim. O local fica basicamente no centro da cidade gaúcha, aproximadamente a 380 quilômetros ao norte da capital, Porto Alegre. E Luiz alegava que estava no lugar errado. Ele foi acusado do homicídio de um garoto de 12 anos, mas Luiz dizia que era inocente. Ele havia, sim, presenciado a morte da vítima, mas não foi responsável por ela. Luiz contava que se encontrou com o garoto na estrada e teria entrado com ele na mata que ficava à margem ali da via pública para tomar uma cerveja. Eles eram amigos, sim, um homem e um garotinho muito amigos. Aí você já vai vendo que o negócio é tudo estranho, né? Mas então, diz ele que depois de algumas cervejas, o menino, completamente bêbado, ficou maluco. Pegou um canivete, cortou o próprio pênis fora e depois meteu a faca no pescoço. Luiz, que ficou apavorado que o seu rolezinho de cerveja terminou subitamente em terror, fugiu e agora estava ali, no lugar errado. Luiz até que estava certo de dizer que não pertencia àquele presídio. Não era para esse homem de 36 anos estar na cadeia. Era para ele estar num manicômio. Quando Luiz foi preso pelo homicídio do garoto de 12 anos, ele já tinha outras condenações penduradas no seu pescoço. Pegou 1 ano e 4 meses de reclusão por furto ou roubo e mais 3 anos e 3 meses por lesão corporal, causando deformidade permanente à sua vítima.
Mas, pelo homicídio que rendeu a ele o apelido de Fera de Itatiba, ele foi considerado inimputável e foi absolvido. Isso quer dizer que o juiz considerou que Luiz era portador de uma doença mental totalmente incapaz de entender o assassinato que havia cometido. Então, ele deveria ser isento de pena, mas, por outro lado, ele era uma pessoa perigosa, um homicida fora de controle. E por isso foi determinado que Luiz fosse internado em um manicômio judiciário. Hoje são chamados de hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Mas não foi lá que Luiz Baú foi parar. Já que, para cumprir a pena dos outros crimes dos quais ele foi condenado anteriormente, na época a lei determinava que ele deveria ir para uma prisão comum, antes de ser transferido para um hospital de custódia e cumprir a pena pelo homicídio, a condenação que o considerou doente mental. Então, sim, tecnicamente o Luiz estava no lugar errado. E foi por estar no lugar errado que ele conseguiu fugir da prisão. Parece alarmante, né? Um homicida, a Fera de Itatiba, fugir da prisão. Mas ninguém deu bola para a fuga de Luiz. Algumas pessoas que conviveram com ele por 5 anos dentro do presídio não conseguiam enxergar aquele homem como um homicida fora de controle. Muito pelo contrário. Luiz Baú era um preso exemplar. Luiz trabalhava na horta e era descrito por guardas como um senhor muito trabalhador. Parecia ser um senhor muito honesto. Distribuía verdura, fazia canteiros, adubava, trabalhava que nem um louco. Com seus trabalhos na horta, Luiz chegou a sustentar uns 70 ou 80 presos, além de dar verduras para os agentes e para os guardas levarem para casa. Na visão deles, era um querido. Um querido que tinha acesso livre à área de descanso dos guardas, já que por ser tão bonzinho, ele arrumava as camas dos guardas, varria o local, chegava até a secar as capas de chuva dos guardas. Na área de descanso, os guardas deixavam suas armas. Era esse o tamanho de confiança que tinham em Luiz. Sabiam que ele jamais pegaria a arma ou machucaria alguém. Era apenas o senhor da horta. E realmente, Luiz nunca deu problema nesse sentido dentro da cadeia. Luiz Baú também ganhou o privilégio de ficar o dia livre nos corredores do presídio, sendo recolhido para sua cela apenas no horário de fechamento das galerias. Nos corredores, ele também trabalhava. Não era de ficar à toa. Ele estava sempre com 2 panos embaixo dos pés, lustrando os corredores e limpando todo o lugar. Luiz tinha um bom relacionamento com os outros detentos também. Nunca teve problema. Um querido. Então, apesar do homicídio de um garoto de 12 anos, o qual ele alegava ser inocente, todos ali acreditavam que ele era um senhor tranquilo, pacífico, honesto, trabalhador e acima de qualquer suspeita. E com esse pensamento, Luiz Baú ganhou o direito de trabalhar na colônia penal, que ficava a uns 10 quilômetros do presídio estadual de Erechim. Ele passava praticamente todo o dia na colônia. E com o passar do tempo e o aumento da confiança de todos, Luiz foi chamado para fazer algumas atividades na chácara do diretor do presídio, que ficava no bairro Aeroporto, a uns 8 quilômetros do presídio. Detalhe, o diretor do presídio não tinha autorização judicial para deixar Luiz trabalhar fora do presídio, nem na colônia, quem dirá na sua chácara particular. Mas era o que acontecia. Luiz Baú era levado para o serviço externo cedinho de manhã e retornava somente à tardinha para rondar livremente pelo presídio até o fechamento das celas. Foi assim durante 5 anos. 5 anos construindo uma relação de confiança com os guardas e funcionários do presídio. Até que ele conseguiu o que queria, fugir da prisão. No dia 20 de janeiro de 1980, Luiz Baú foi levado para mais um dia comum de trabalho na chácara do diretor do presídio. Quando deu por volta do meio-dia, ele simplesmente saiu andando da chácara. Simples assim. Não teve nenhum super plano, não foi uma fuga hollywoodiana. Não, ele saiu andando. No fim da tarde, quando vieram buscar ele para voltar para o presídio, ele já estava longe. Os guardas, os amigos de Luiz Baú na prisão, decidiram que não valia a pena procurar por ele. O preso exemplar
Possivelmente iria apenas voltar lá para Itatiba e trabalhar na roça, que era o que ele sabia fazer. Um dos guardas afirmou, abre aspas, claro que a gente sabia que era um senhor que tinha cometido um crime lá em Itatiba, mas a convivência com ele ali era praticamente de um amigo e nem deram bola, porque um coitado desses aí não ia nem fazer nada. Fecha aspas. Ledo engano. 23 dias depois, Luiz Baú mostraria quem verdadeiramente era. Spoiler, ele não era um querido, mas sim uma figura ameaçadora e perigosa. Após sua fuga do presídio estadual de Erechim, Luiz Baú, aos 41 anos, se revelou um serial killer. Desde sua fuga no dia 20 de janeiro de 1980, Luiz Baú se abrigava nas matas ao sul do município de Erechim. Por volta do dia 9 de fevereiro, ele teria sido visto na região do povoado Argenta, passando pela Estrada Velha, que vai à cidade vizinha, Getúlio Vargas. Ele foi descrito como um homem de mais ou menos 1,75 de altura, gordo, careca, em cima da cabeça com poucos cabelos compridos dos lados e mancava da perna direita, levando uma mochila nas costas e estava de pés descalços. Infelizmente, como ninguém estava procurando pelo fugitivo, Luiz foi em frente e alcançou a Vila Áurea no dia 12 de fevereiro. Lá morava a família Cardoso. Juvencio e Cristina Moreira Cardoso eram pais de 3 filhos, sendo o mais velho deles o Jandir, um garoto de 10 anos. Eram uma família de agricultores e o casal trabalhava em parreiras de uva. Naquele dia, Cristina pediu para Jandir ir até o armazém para comprar velas e fósforos. Isso foi por volta das 4 da tarde. A noite foi se aproximando e com ela crescia a preocupação de Cristina, pois Jandir estava demorando demais para voltar para casa. Inquieta com o sumiço do filho, Cristina e Juvencio foram para o armazém para saber o que tinha acontecido. Chegando lá, ficaram sabendo que Jandir tinha comprado as coisas e saído. Nada anormal. O casal então anda por toda a vizinhança para saber se alguém tinha notícias do seu filho. Mas Jandir não havia sido visto. Com a dúvida no peito, o casal decide voltar para casa, na esperança de que o filho estaria lá, esperando por eles, com as velas e os fósforos. Não foi o caso. Jandir não estava em casa, nem no armazém, nem na cidade. O casal volta a fazer buscas pelas ruas até por volta das 4 da madrugada. Cansados e desolados, voltam para casa e aguardam o amanhecer para continuar. Na manhã do dia seguinte, a comunidade toda se mobilizou para procurar Jandir. Foi uma varredura completa das redondezas que deu resultado às 3 da tarde. Depois de quase 24 horas de ter pedido para o filho ir ao armazém, Cristina é avisada que encontraram Jandir. Ela sai correndo e foi em direção ao local que disseram que o avistaram. Ao chegar lá, se depara com quase a comunidade inteira e a polícia em volta do local. Uma sobrinha e os policiais a impediram de se aproximar mais. Não era uma cena que uma mãe deveria ver. Era melhor ela se preservar. O corpo de Jandir Moreira Cardoso foi encontrado depois que 2 homens notaram uma trilha de pingos de sangue. A trilha os levou até um milharal e, em seguida, até um local com arbustos mais baixos. Ali notaram que o mato havia sido arrancado e formava um pequeno montinho ao lado. Embaixo do montinho de capim, encontraram o corpo de Jandir. Ele estava colocado de cabeça para baixo, dentro de um buraco. Foi o laudo de necropsia do corpo que alarmou a polícia. O garoto de 10 anos tinha um corte profundo em seu pescoço que pegou na sua jugular. Nas suas partes íntimas, constataram uma ruptura do esfíncter anal e uma amputação total dos órgãos genitais. Foi aí que a polícia entendeu que 2 mais 2 era 4. O assassinato de Jandir seguia o mesmo padrão que o da primeira vítima de Luiz Baú. O garoto de 12 anos que ele afirmava que não tinha matado, que era inocente do crime.
O homicídio pelo qual ele foi considerado inimputável, o crime que disse que o seu lugar era um manicômio judicial. Luiz Baú, o preso exemplar, não fugiu da prisão para ir trabalhar na roça. Fugiu para matar. Com o alerta de um homicida descontrolado nas ruas gaúchas, uma verdadeira caçada humana se inicia. Mas, para entender o restante dessa história, precisamos fazer uma viagem no tempo e revisitar o primeiro crime e as origens do serial killer fugitivo. O gaúcho Luiz Baú nasceu em 21 de junho de 1939 em Itatiba do Sul. Sua família era formada pelos pais Florindo e Vitória e 8 irmãos. Eram colonos, como a maioria da região, possuíam uma pequena propriedade e eram muito religiosos. O distrito em que moravam, Sete Lagoas, era aquela típica cidade pequena. Uma capela, uma escola, um armazém. A maioria ali eram agricultores, pessoas que dependiam do trabalho diário da terra para manter o seu padrão de vida simples. Da família Baú, nenhum filho progrediu muito nos estudos. O importante mesmo era trabalhar. Luiz viveu assim por 28 anos, só trabalhava. E como era um trabalho braçal, na terra, o Luiz se tornou um homem forte fisicamente, musculoso, difícil de ser dominado, mas que facilmente dominaria outra pessoa. Além da força bruta, ele desenvolveu algumas habilidades curiosas. Por lidar muito com a terra, com plantações, a natureza e tudo mais, ele aprendeu a usar chás e ervas para curar. Era visto por alguns vizinhos como um benzedeiro, um curandeiro, na verdade. O Luiz também se dava muito bem com a mata e com os animais. Parecia pertencer à natureza. Em certo ponto da sua juventude, Luiz passou a andar armado, sempre com 2 revólveres na cinta. Segundo seu irmão, ele era muito bom de mira. Essas características básicas aqui descrevem o Luiz, um bom mateiro, curandeiro e atirador. Socialmente, Luiz era quieto. Ele até participava de atividades em grupos, como um churrasquinho na casa de alguém, uma cachaça no bar, mas no geral era bem na dele, mais retraído que extrovertido, sabe? Preferia, por exemplo, passar horas isolado nas matas da região do que se envolver com festas e brigas em bares. Muito pelo contrário, na verdade, ele era um cara da paz. Até certo ponto. Quando seu pai, Florindo Baú, faleceu, as coisas desandaram. Sabe como é herança, né? Acontece em toda a família. É briga na certa. Os irmãos de Luiz trataram logo de assumir a propriedade da família e Luiz não ficou nada contente com isso. No fim, acabou rolando uma treta homérica entre João, o irmão mais velho, e Luiz. E rolam boatos, assim, de que não foi só pela terra, não. Tinha algo a ver também com a mulher do João, que morava já há algum tempo ali na propriedade da família. Aparentemente, rolava um sentimento aí de Luiz pela cunhada. Um casinho? Um triângulo amoroso, talvez? Bom, juntando isso com as desavenças por conta da herança, numa bela tarde, João e Luiz entraram numa discussão ferrenha enquanto trabalhavam na terra. João teria pego um martelo e agredido Luiz, que revidou a violência disparando um tiro da sua espingarda. Como ele era bom de mira, acertou o irmão no olho, no braço e na perna. Luiz nunca tinha sido agressivo com nada nem ninguém até esse momento. O João não morreu, mas ficou cego do olho e passou a caminhar torto por causa do tiro que levou na perna. Tudo leva a crer que João denunciou o irmão para a polícia, já que Luiz foi condenado mais para frente por lesão corporal grave. Mas neste momento, ele não foi preso. Não, ele fugiu. Luiz foi parar em Chapecó, onde trabalhou na chácara do seu tio Júlio. Lá no dia 7 de outubro de 1967, ele se casou com uma empregada da chácara chamada Nilde Pinto de Quadros. Pouco se sabe aí sobre a vida desse casal, mas também não devia ser muito boa ou muito fácil. Já casado, Luiz passou a cometer furtos, tanto que viria a ser condenado por esse crime mais pra frente. Mas, por enquanto, nada. Apesar das acusações, ele sempre se esquivava e a polícia ficava aguardando a captura do réu para cumprimento das penas.
Em 6 de março de 1974, Luiz Baú pegou cachumba. Foi aí que tudo mudou na sua vida. A doença o tornou impotente sexualmente. E ao ver que não poderia ter filhos com o marido, a Nilde dá o pé. Vaza para longe de Luiz Baú. O homem, a partir daqui, começa a apresentar algum tipo de distúrbio mental. A dissertação do Humberto José da Rocha é muito boa em mostrar a ligação desses eventos da vida do Luiz Baú com a personalidade psicopata que ele criou. E, gente, de novo, super recomendo a leitura desse trabalho para entender todos os detalhes, tá? Mas eu vou resumir aqui do meu jeitinho para vocês. Pensa numa coisa. O Luiz é impedido de ficar com a cunhada por quem ele aparentemente tinha sentimentos. E isso desencadeia uma briga feia com o irmão, uma violência grave. O irmão fica com sequelas para o resto da vida e o Luiz precisa abandonar a sua casa ali, a sua terra natal. Então, esse sentimento aí de paixão com coisas ruins e negativas, né? Depois, ele é rejeitado pela própria esposa por conta da sua esterilidade. Novamente, a paixão acaba em abandono. O sexo ou a falta dele o leva para esse estado de abandono sempre. E segundo o estudo do Humberto, isso poderia ter desencadeado em Luiz algum desvio mental com fundo sexual e violento. E no futuro, Luiz Baú passaria a ter uma fixação em atacar meninos, rendendo para ele alcunhas como a Fera de Itatiba e o Monstro de Erechim. Sua história como fera, como monstro, teve início no inverno de 1974. Luiz Baú apareceu em Itatiba do Sul, na linha Jubaré, sem ninguém saber quem ele era. Aparentava ter uns 40 anos, apesar de ser mais novo. Era um pouco alto, robusto, com poucos cabelos. Não parecia ser uma pessoa que se importava com sua higiene. O pouco cabelo que tinha estava todo desalinhado, barba mal feita. Às vezes ele limpava os dentes inferiores com os dedos e logo depois levava os mesmos para a orelha para tirar cerume. Não era uma pessoa muito expressiva, não demonstrava alegria com coisas alegres e às vezes, ao dizer coisas tristes, sorria. Quem teve compaixão do forasteiro foi a viúva Maria Zarpelon, mãe de 17 filhos. Luiz Baú passou a morar em sua casa depois que um conhecido do genro da viúva disse que Luiz talvez pudesse ajudá-la com as coisas da pequena propriedade, já que ele era um homem forte fisicamente e conhecedor do campo. Luiz apresentou suas habilidades para a viúva e logo comprovou a sua utilidade. Ele trabalhava na propriedade e chegou a tocar sozinho áreas grandes da roça. Também era um legítimo mateiro, muito hábil em pesca, caça e trilhas. Mas o que realmente conquistou o coração de Maria Zarpelon foi o fato de Luiz ser curandeiro. Acontece que dos 17 filhos de Maria, um dos mais novos tinha problemas respiratórios, asma. No inverno, a coisa ficava feia. E foi bem aí que Luiz Baú chegou e se ofereceu para tratar do menino com seus chás e ervas. O nome do garoto era Francisco Zarpelon. Ele tinha 12 anos. Os tratamentos de Luiz Baú davam resultado e essa passou a ser a sua principal tarefa na casa de Maria Zarpelon. Luiz passou meses morando na casa da família e o relacionamento com eles era bom, cordial, ajudador, um querido. Com o Francisco, então, era um tipo carne e unha. Os dois viviam juntos. Desde de manhã, o Luiz acomodava o menino ali no seu cangote e passava o dia inteiro assim. O Francisco só se afastava do seu curandeiro para ir para a escola. Apesar de ser meio incomum um homem de 36 anos grudar dessa forma num menino de 12 anos, a família não via qualquer problema nisso. E por que veriam? Luiz era visto como um da família. E na visão deles, ele estava mais protegendo Francisco do que qualquer outra coisa. O relacionamento só começou a levantar suspeitas por conta de um surto de piolho. Sim, isso mesmo. Acontece que depois de um dia normal de aula, o professor Nélio Longo mandou um bilhete através do Francisco para sua mãe, avisando que Maria precisava dar aquela checada nos cabelos do filho, pois havia um surto de piolhos na escola e as crianças precisavam, ser tratadas. Ok, até aí normal. Só que
O Luiz Baú ficou puto. Ficou puto porque o professor Nélio adereçou os cuidados do menino a Maria e não a ele. Na cabeça de Luiz, ele era o cuidador de Francisco e merecia estar tão informado quanto a mãe do garoto. O Luiz decidiu ir até a escola tirar satisfação com o professor. Chegando lá, Nélio olhou para o Luiz e ficou tipo... O que você está fazendo aqui, né? O que você tem a ver com o piolho do Francisco? Não entendeu nada. Mas nisso rolou um bate-boca e o Luiz, que até então era um cara quieto na comunidade, mostrou o seu outro lado, o seu lado violento. Ele chegou a ameaçar o professor e só não o agrediu ali naquela hora porque o professor estava na companhia do seu cão, pastor alemão. Quando o Luiz cresceu a voz para cima dele, o pastor alemão defendeu o dono, latindo, foi pra cima. Ai, gente, cachorro, né? É muito tudo. Enfim, como a comunidade ali era pequena, todo mundo ficou sabendo desse confronto entre o curandeiro e o professor de Luiz Zarpellon. Com o bafafá que deu, um dos ministros da capela da comunidade de Jubaré, chamado Rodolfo Stark, entrou em contato com a Maria para saber do acontecido. Se meteu no rolê ali sem ser convidado mesmo. Mas era uma coisa até que comum ali na época para uma cidade pequena. Bem, tá. O ministro começou a meio que questionar o que era esse relacionamento entre o Francisco e o Luiz. E aí pronto, bastou. Luiz Baú foi discutir com o ministro Rodolfo também. Ok, a essa altura a Maria Zarpellon já estava ficando desconfortável com a situação e também meio que desconfiada do Luiz. Mas ela só tomou uma atitude depois que um de seus filhos mais velhos, que estava prestando serviço militar, voltou para casa e meio que falou, né? Epa, que isso, mãe? Que é esse cara, né? Esse filho mais velho, ele passou poucos dias em casa e já notou que algo de errado não estava certo com Luiz e Francisco. O rapaz levantou a suspeita para sua mãe. Acho que eles estão tendo relações sexuais. Ao parar ali para analisar melhor friamente, fazia sentido. Luiz Baú levava Francisco pelos matos e rios e lá ficavam isolados o dia inteiro, voltando para casa somente à noite. Era a oportunidade perfeita para cometer qualquer ato abusivo com o garoto. E esse sentimento todo de possessão que ele tinha por Francisco também se explicava com a relação sexual. Luiz acreditava que Francisco era uma posse sua, mesmo de corpo e alma. Com o olhar mais aberto, a Maria Zarpellon decidiu que no início do próximo semestre mandaria Francisco para estudar num seminário da Igreja Católica na cidade de Garibaldi, a basicamente 300 quilômetros dali. Quando Luiz ficou sabendo desse plano, ficou enfurecido. Ele deixou de ser discreto e disse: não, eu não concordo, o Francisco não vai, não quero. E ele ainda culpou o professor Nélio e o ministro da igreja, o Rodolfo, por terem enchido a cabeça da família de coisas e agora, né, olha só, o Francisco vai ser tirado de mim por culpa de vocês. Até o dia 26 de fevereiro de 1975, o Luiz Baú tinha ainda a esperança de convencer Maria Zarpellon de mudar de ideia. Então, ele passou a ficar mais recluso, sem falar com ninguém, sem causar na comunidade, só cuidando ali da sua própria vida, da família. Com a chegada do verão também, o Francisco não precisava tanto dos seus cuidados, porque a asma dele melhorava com o clima. Então os dois não ficavam assim tão grudados. Mas nada adiantou. Naquele dia, Maria Zarpellon pediu para Francisco ir buscar farinha de milho em um moinho da comunidade. Sozinha com Luiz Baú em casa, a Maria dá a notícia. Ela estava decidida. Francisco iria para Garibaldi já nos próximos dias para pegar o início das aulas no seminário. Luiz ficou revoltado e disse que ele também iria embora. O drama. E foi. Pegou suas coisas e sumiu da casa. Ainda bem, né? Deve ter pensado a Maria Zarpellon, que ele suma mesmo, que deixe minha família em paz. Mas o que se seguiu foi o seu pior pesadelo. A noite chegou, mas nada de Francisco aparecer em casa com a farinha de milho que Maria tinha pedido. Os irmãos de Francisco logo procuraram por Luiz Baú, já que os dois estavam sempre juntos, mas o Luiz também não foi encontrado.
Imaginaram que Francisco teria ido para a casa de alguns parentes que moravam perto do moinho, mas ele também não estava lá. Foi na propriedade de um vizinho que encontraram Luiz Baú. Quando perguntaram para ele sobre o paradeiro de Francisco, ele foi mega indiferente e disse que depois que Francisco deixou a casa para ir ao moinho, ele não o viu mais. Quando a família Zarpellon foi ao moinho, disseram que o garoto esteve lá sim no meio da tarde e que estava acompanhado do seu curandeiro. Luiz e Francisco também passaram na mercearia naquela tarde e compraram doces e cerveja. Na volta para casa, na tentativa de encontrar ou o Luiz ou o Francisco, um irmão do garoto acabou encontrando um cavalo que foi usado por Francisco para ir ao moinho. E esse cavalo estava troteando sozinho pela rua. Além de estar abandonado, ele notou que o cavalo tinha marcas de sangue nos arreios. E foi então que a comunidade toda entrou em alerta máximo e se iniciaram as buscas pelo menino desaparecido. A população da linha Jubaré se espalhou pelas ruas, fazendo uma varredura completa da comunidade. De tempos em tempos, se encontravam no centro da cidade, na casa do ministro Rodolfo Stark, para dar uma atualização da busca. Depois de 2 dias de buscas, sem sucesso, a polícia de Aratiba foi acionada. Eles logo foram atrás do principal suspeito, o Luiz Baú, mas àquela altura ele já havia desaparecido também. A população continuou buscando pela comunidade e se encontrando na casa do ministro Rodolfo. Até que em um desses encontros, notaram que os cachorros estavam muito inquietos à beira de uma horta, já a alguns metros ali do quintal. Um dos homens foi até lá para provavelmente mandar os cachorros calarem a boca, mas foi aí que ele viu algo enrolado num pano. Ao desenrolar, encontrou o corpo de Francisco com marcas de agressão. Quando foram notificar a polícia do achado, descobriram que Luiz Baú havia sido preso naquele momento. O crime foi tratado como um dos maiores dos últimos tempos daquela região. Luiz Baú logo ganhou o apelido de Fera de Itatiba. Toda a comunidade ficou abalada, principalmente quando o laudo necroscópico do corpo de Francisco Zarpellon revelou a brutalidade verdadeira do seu assassinato. Na fase policial, o Luiz Baú chegou a confessar o crime, e o que teria acontecido com Francisco Zarpellon no dia 26 de fevereiro de 1975 foi o seguinte. Luiz Baú teria formado um vínculo afetivo muito forte com Francisco Zarpellon após ficar cuidando do garoto e morando na mesma casa que ele por 8 meses. A relação pedófila levou Luiz Baú a abusar sexualmente de Francisco com frequência. Naquele dia, ao descobrir que ele realmente iria para o seminário em Garibaldi, Luiz saiu da casa de Maria Zarpellon em busca de Francisco. Ele o encontrou já no caminho de volta do moinho, lá pelas 7 da noite, e disse que queria se despedir. Luiz pediu para Francisco o acompanhar até suas plantações, pois ele iria deixar aquelas sementes, aquelas plantas para ele como recompensa por tudo que passaram juntos. Valia dinheiro e era um dinheiro que Francisco poderia levar para sua viagem a Garibaldi. Francisco prontamente acompanhou Luiz até o interior do mato, onde teria sido mais uma vez abusado sexualmente por Luiz. Mas dessa vez, ao fim da prática sexual, Luiz pegou um canivete e cortou o pescoço do garoto de 12 anos. Francisco morreu na hora. Depois, Luiz amputou o pênis do menino, pegou uma madeira roliça e a introduziu no ânus do rapaz. Alguns relatos chegam a afirmar que Luiz teria ingerido os órgãos genitais de sua vítima. Luiz então pegou o corpo de Francisco e levou até as redondezas da casa do ministro Rodolfo Stark. O seu plano era incriminar o ministro pelo crime, como forma de vingança por ele ter colocado minhocas na cabeça de Maria e causado a separação do curandeiro com o menino. Após sua prisão, Luiz Baú foi encaminhado para o presídio estadual de Erechim. Lá ficou por já ter 2 condenações anteriores penduradas no pescoço, uma por roubo e outra por lesão corporal grave. Mas durante as investigações ficou claro que o lugar de Luiz era num manicômio judicial. Ele foi examinado por especialistas do Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso e o laudo emitido aponta o seguinte: Luiz Baú é uma pessoa orientada no tempo e no espaço, mas desorientada quanto à própria pessoa.
O seu pensamento é de produção mágica, seu curso revela desagregação e o conteúdo é de ideias delirantes. Ele apresenta rigidez afetiva, desagregação do pensamento e autismo da conduta. Trabalha muito, mas sozinho. Sintomas básicos da linha esquizofrênica. Luiz Baú é então diagnosticado com esquizofrenia simples. Os peritos sugerem no laudo que a pena de Luiz fosse cumprida no Instituto Psiquiátrico Forense, onde ele poderia receber tratamento especializado com uma medida de segurança correta para tentar ressocializar o Luiz. O laudo também conclui que, quando Luiz Baú cometeu o assassinato, ele era totalmente incapaz de entender o caráter criminoso do ato. No dia 28 de junho de 1979, Luiz Baú vai a julgamento e é absolvido por conta do seu exame médico legal. Ele é considerado inimputável pelo homicídio de Francisco Zarpellon. E apesar do seu destino correto ser o hospital psiquiátrico, ele permanece no presídio estadual de Erechim para cumprir suas outras condenações, como era previsto em lei na época. Até que ele, por ser um preso exemplar e muito querido, foge. Foge sem alarmar ninguém. Foge sem nem ser procurado. Foge após ter enganado a todos de que era bonzinho. E assim, o psicopata comete mais um assassinato. Dessa vez, sem o vínculo passional que pareceu motivar o seu primeiro homicídio, mas seguindo o mesmo padrão. Um menino, menor de idade, com abuso sexual, corte no pescoço, amputação do órgão genital. A morte de Francisco foi apenas o começo. Em seguida, veio Jurandir. E não pararia por aí. O monstro estava solto. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime. I was running until I wasn't. My hospital stay would have cost nearly $48,000, even with insurance. But with VA, I'll pay $0. And VA is the best, most affordable healthcare in America for veterans like me. Knowing that my family is waiting at home and a surprise medical bill isn't, that's good for my heart. My service was then, my benefits are now. Get what you earned. Visit choose.va.gov. Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here. This episode is brought to you by Honda. Introducing the all-new, all-terrain Honda Passport Trail Sport, the most off-road capable Honda Passport Honda has ever dreamt up. The Passport features increased ground clearance, roof rails on all trims, and available specially developed all-terrain tires. And you'll stay comfortable with tri-zone climate control and available features like heated and ventilated front seats and a panoramic moonroof. Learn more at honda.com/passport. As buscas por Luiz Baú foram de 0 a 100 depois do assassinato de Jandir Cardoso. A sua prisão preventiva foi decretada e a partir daí se iniciaria uma verdadeira caçada humana ao estilo do que vimos no ano passado com o caso Lázaro Barbosa. Assim como Lázaro, Luiz era um exímio mateiro que daria muito trabalho para a polícia o capturar. E quanto mais tempo ele ficava solto, mais pessoas ele matava. Aterrorizou toda a região de Erechim, no Rio Grande do Sul, tal qual Lázaro fez com o Distrito Federal e Goiás. Após assassinar Jandir,
Luiz Baú teria caminhado de volta em direção a Erechim, chegando por volta do dia 15 de fevereiro à comunidade de Rio Tigre, a 5 quilômetros do centro de Erechim. Vale comentar que Rio Tigre era uma comunidade super pequena, onde viviam ali por volta de 20 famílias apenas. Então todos se conheciam, todo mundo sabia quem andava por ali. E foi por isso mesmo que a presença de Luiz chamou a atenção de um homem que trabalhava na construtora gaúcha nas imediações de Rio Tigre. O homem estava cortando eucaliptos quando viu uma pessoa desconhecida, que depois ele viria a reconhecer como sendo Luiz Baú, passando ali depressa pelo mato em direção à barragem da Corsã. Isso foi no dia 14 de fevereiro, por volta das 2 da tarde. Nesse momento, Luiz já estaria espreitando suas próximas vítimas. Na manhã do dia 15 de fevereiro, 2 meninos chamados Gelson Ribeiro, de 11 anos, e Paulo Grando, de 8 anos, foram conduzir algumas vacas de sua vizinha até um potreiro. Era algo corriqueiro para eles. Os 2 amigos sempre faziam isso e aproveitavam para montar nos cavalos da vizinha e ir até 1 quilômetro dali, guiando as vacas. Mas naquele dia, algo incomum aconteceu. Nem os meninos, nem os cavalos retornaram ao fim da tarde. A vizinha, dona das vacas e dos cavalos, achou estranho, mas pensou que talvez os meninos tivessem ido direto para casa. Então deixou para procurar por eles e por seus cavalos no dia seguinte. Enquanto isso, na casa de Gelson, o pai dele, o Hamilton, esperou até às 6 da tarde para começar a estranhar a demora do filho. Normalmente, Gelson e Paulo voltavam da casa da vizinha, onde guiavam as vacas, por volta do meio-dia. Mas ele pensou que talvez nesse dia tivessem ficado por lá, brincando, trabalhando. Por isso, esperou até o fim da tarde. Quando nenhum dos meninos apareceu, as famílias de Paulo e Gelson começaram a procurar por eles. Essas buscas foram até as 2 horas da madrugada, mas não deu nenhum resultado. Nenhuma pista de onde eles poderiam estar. No dia seguinte, no primeiro raio de sol, as buscas voltaram. Dessa vez acompanhados de toda a comunidade de Rio Tigre. Foi por volta das 7h30 da manhã do dia 16 de fevereiro que Selma Grando, mãe de Paulo, encontrou seu filho e Gelson mortos, próximos aos eucaliptos da construtora gaúcha. Ao chegar ao local do crime, a polícia logo notou a assinatura de Luiz Baú no duplo homicídio. Paulo Grando, um menino de 8 anos, apresentava um corte profundo no pescoço que pegou a sua jugular. Houve também ruptura no reto, atingindo o esfíncter. Os órgãos genitais foram totalmente amputados. O exame necroscópico de Gelson revelou a mesma coisa. Um menino de 11 anos, pescoço cortado profundamente, atingindo a jugular, ruptura do reto, amputação total dos órgãos genitais. As 2 mortes só deixavam ainda mais em evidência o que a polícia já sabia. Precisavam reforçar as buscas por Luiz Baú. O serial killer, por sua vez, ficava cada vez mais confiante. Dessa vez, após matar os 2 meninos, ele não fugiu de imediato. Ficou e observou toda a busca das famílias e também o trabalho da polícia no local. Após ver o desfecho do encontro dos corpos e toda a comoção, Luiz Baú foi no mesmo dia para o povoado Argenta, onde tentou vitimar mais uma criança. Lindomar Truilha, de 11 anos, estava dentro da olaria de seu pai quando foi abordado por um homem que mancava e tinha um saco nas costas. Assustado, ele correu até onde seu pai estava e contou que tinha um homem estranho na olaria. Quando seu pai chegou lá, não encontrou mais ninguém. Depois, ao ver uma foto de Luiz Baú, o menino o reconheceu como sendo tal homem que o atacou. A informação que o garoto havia visto Luiz Baú no povoado Argenta foi passada para a polícia na tentativa de auxiliar nas buscas do assassino. Só que, infelizmente, nesse frenesi todo para poder pegar o Luiz, era tanta gente falando e informação o tempo inteiro, parecia que a cada hora o Luiz estava num lugar, era visto num ponto diferente da cidade. E assim a polícia acabou ficando mais perdida do que encontrada. No próprio dia 16, após presenciar o encontro do corpo de Paulo e Gelson e de atacar o Lindomar, o Luiz Baú se dirigiu para um lugar que conhecia muito bem, a chácara do diretor do presídio, local que ele trabalhou enquanto esteve preso em Erechim.
Lá havia se tornado como a sua casa, o seu ponto de referência nos últimos anos. E para entender esse próximo crime, é preciso um pouquinho só de histórico, um histórico de inimizade. Nessa chácara, o diretor do presídio tinha um chacreiro chamado Aparício Bueno, de aproximadamente 60 anos. Ele trabalhava na propriedade, era um homem livre, tá? Não era um preso que estava lá. Ele era um domador de cavalos, na verdade. E ele odiava quando o diretor do presídio, o seu chefe no caso, trazia Luiz Baú para trabalhar na sua chácara. Ele dizia que davam confiança demais para aquele preso. E teve ali diversas desavenças com Luiz ao longo dos anos em que trabalharam na mesma propriedade. Bem, quando Luiz resolveu voltar para a chácara, depois de ter fugido de lá, ele deu de cara com o Aparício, o seu inimigo. E o resultado foi um crime que fugiu do seu padrão. Pela primeira vez, matou um homem, não uma criança. O corpo de Aparício foi encontrado no dia 17 de fevereiro. Ele estava com um corte profundo no pescoço. E, diferente dos meninos, apresentava sinais de que tentou lutar de volta, pois estava com as mãos cortadas também. Da chácara, Luiz Baú levou algumas roupas, comida, uma espingarda e um revólver, além de cartuchos para as 2 armas. Em 4 dias, o serial killer havia feito 4 vítimas. Continuava fugitivo e, pior ainda, agora estava armado. A comunidade entrou em pânico. E assim como aconteceu no caso Lázaro Barbosa, o medo fez com que Luiz Baú fosse visto como o próprio Satanás, um demônio, um bicho. Na dissertação do historiador Humberto José da Rocha, ele entrevistou algumas pessoas que participaram das buscas em 1980, e 2 relatos me chamaram muita atenção. Um deles é de Pedro Grando, irmão da vítima Paulo Grando. Ele conta que sua família e conhecidos estavam fazendo buscas atrás de Luiz Baú, mas que ele sempre sumia de um lado e aparecia do outro. Ele diz, abre aspas, "Eu só acredito porque eu vi ele atrás ali do posto Unetral. Ele estava ali no banhado e tem um tubo que passa por baixo da rua. Todo mundo achou que ele entrou no tubo. Eu e mais 4 brigadianos olhamos tudo nos tubos e não achamos mais nada. E quando acabamos de sair, veio o aviso que ele já tinha sido visto lá no quilômetro 10. Saímos tudo para o quilômetro 10 atrás dele. Chegamos lá, falamos com a vizinha que viu e ainda dava para ver os rastros dele no lavrado. E ele já tinha sido visto lá do outro lado. Ele andava de pé descalço e era meio rengo de uma perna. Ele parecia que era levado por um espírito do diabo assim de um lado para o outro e ninguém conseguia pegar ele." Fecha aspas. Vale lembrar que Luiz Baú era mateiro, se embrenhava com facilidade no mato, tinha conhecimento da região, estava acostumado com aquela área, fazia isso desde que era pequeno. E agora usava toda a sua habilidade adquirida em uma vida toda vivendo na região para escapar da polícia. Não só da polícia, como de uma comunidade inteira de mais de 5.000 pessoas que estavam atrás dele. Outro relato interessante que a dissertação do Humberto traz explica a origem do boato que acabaria rendendo o apelido de monstro para o Luiz Baú. O policial Alcir Bordim conta que numa tarde em que a polícia perseguiu o fugitivo pela região do aeroporto de Erechim, um grupo de vizinhos se juntou quando viu Luiz entrar num terreno. E nesse terreno não tinha nenhuma casa, não tinha nada assim para o Luiz se esconder. Era só um mato baixo ali. Eles cercaram a quadra daquele matagal e acabaram botando fogo ao redor para queimar o Luiz. Foi então que o fugitivo vai para o centro desse cercado, assim ele foge do fogo que está na lateral, e chegando no centro, ele arranca um círculo de uns 5, 10 metros de capim. Ele arranca da terra, porque assim o fogo não ia ter o que queimar e não iria chegar nele. Quando a polícia chega, olha só, eu vou ler o relato direto do policial Alcir Bordim, que está lá na dissertação do Humberto. Abre aspas. Esperamos o fogo baixar. Fomos entrar para pegar o baú. Quando chegamos na roda para pegar ele, tinha só um cachorro sentado naquela roda. Ninguém deu bola para aquele cachorro e ele saiu daquela roda e desceu para o lado do Parque dos Poleto. De repente, quando o cachorro sumiu,
No vulto do cachorro veio o baú, assim correndo para o mato, e nós fomos atrás dele, e ele se embrenhou nos matos do Parque dos Spoleto. E nós procuramos ele toda a noite, e não encontramos mais. Não sei se ele se transformou no cachorro, mas que ele não estava no meio do fogo, só o cachorro, e no rumo do cachorro depois ele apareceu, e o cachorro ninguém mais viu, isso é certo. Ele era realmente um monstro, eu vi com os meus próprios olhos. Aquele dia no aeroporto me assustou bastante. Fecha aspas. A fama de Luiz Baú como monstro se concretizava a cada dia que passava e ele dava um olé na polícia e na comunidade. Os pais já não deixavam mais as crianças saírem sozinhas na rua. As crianças mesmas não queriam nem mais saber de ir para a escola, nem brincar com os amiguinhos, porque tinham medo de topar com aquele homem manco, descalço, desgrenhado, que estava sedento para os matar na rua. Toda a região viveu dias de medo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado enviou armas e pessoal de outros municípios para reforçar as buscas. Cães rastreadores, aviões para buscas aéreas, soldados, policiais, todos se organizaram para procurar Luiz Baú. A Polícia Civil e Militar organizou um sistema de rodízio que mantinha as buscas ativas por 24 horas, de 0 a 100. A população também não ficou parada, não. Passaram a se armar com revólveres, espingardas, foices, facões e até machados. A cidade de Erechim, com seus 36 mil habitantes, praticamente parou para se mobilizar na caçada a Luiz Baú. Segundo o delegado da época, esqueceram até o carnaval e nós tivemos que acabar concordando com o armamento dos civis para enfrentar a situação. O delegado passou a se preocupar com 2 outros fatores no meio desse frenesi. Uma pessoa inocente poderia ser atingida no meio do mato por algum tiro, sendo confundida com Luiz Baú. E 2, se os populares fossem os primeiros a localizar Luiz Baú, um linchamento iria ocorrer. Toda a cidade já estava jurando vingança pelas famílias das vítimas, pelo terror que viviam. Com toda a movimentação e os relatos que chegavam, descobriram logo que Luiz Baú usava perucas e roupas diferentes para dificultar a sua identificação e captura. Alguém poderia estar o ajudando. Os rumores, as informações que chegavam na polícia e o excesso de pessoas nas ruas também acabava mais atrapalhando do que ajudando. Até que, 32 dias depois da sua fuga, o monstro de Erechim seria finalmente capturado. No dia 21 de fevereiro, a polícia recebeu um telefonema afirmando que Luiz Baú foi avistado pela Transbrasiliana e uma patrulha da Brigada Militar com 7 homens foi deslocada para a estrada. Chegando lá, os homens descobriram que Luiz havia passado num bar ali próximo e comprado um pacote de bolachas e refrigerante. 2 civis, sabendo que aquele homem no bar era o Luiz Baú, acompanharam ele, à distância, para informar a polícia exatamente onde ele estava. Quando a patrulha encontrou os 2 homens, foram informados que Luiz Baú estava descansando e comendo as bolachas que comprou num valo ali perto. A patrulha então organizou uma varredura da área, pois até então não tinham avistado o fugitivo. Até que, bingo, encontraram o Luiz. Com o grito de alerta dos policiais de "Ele está ali!", o Luiz jogou a bolacha e o refrigerante para o alto e saiu correndo para se esconder em uma lavoura de soja. Mas a essa altura, já estavam rolando vários tiros da polícia. Foram mais de 40 tiros e nenhum atingiu o maldito do Luiz. A patrulha fechou o local e chamou por reforço. O policial Alcir Bordim, o que contou ao historiador Humberto aquela história do Círculo do Fogo que fizeram em torno do Luiz e o aparecimento do cachorro, ele foi o responsável por entrar naquele bosque atrás do monstro de Erechim. Alcir não ficou esperando muita aproximação com o fugitivo, não. Já saiu disparando, mas não conseguia acertar o alvo. O seu último tiro no tambor do revólver acertou de raspão o pescoço de Luiz.
Nisso, Luiz para tudo e devolve mais 4 tiros em direção ao policial. Depois do 4º tiro, o Alcir conta que ouviu os estalos do revólver falhando. E foi aí que ele soube que Luiz Baú estava sem munição. Alcir grita e se joga em direção ao fugitivo. Era essa a sua oportunidade. Eles saem numa luta corporal, onde o policial acabou levando um corte de faca na coxa. Por sua vez, o Luiz levou uma coronhada na cabeça, mas continuou lutando até ser imobilizado pelo policial. Com a chegada do restante da patrulha, Luiz Baú finalmente foi preso. No dia 23 de fevereiro de 1980, a notícia da captura de Luiz estampava todos os jornais da região. No Diário da Tarde lia-se: "Louco que degolou 3 garotos é capturado". Já no jornal A Voz da Serra, a manchete foi: "Caçada humana termina no quartel do 13º BPM com a captura do psicopata Luiz Baú". Quando preso, foram encontradas as armas que haviam sido furtadas da chácara do diretor do presídio, além de 4.000 cruzeiros, uma oração para São Cipriano, outra para o Espírito Santo, uma peruca e documentos falsificados. Tudo isso o Luiz estava carregando com ele. O fugitivo, agora capturado, ficou no 13º Batalhão da Brigada em Erechim por medidas de segurança. O perigo de linchamento era bem real. Quando a patrulha chegou no batalhão com o preso, cerca de 500 pessoas se encontravam em frente para ver Luiz. A multidão pedia para que ele fosse morto. Gritavam frases como: "Tem que matar", "assassino", "não merece viver", "queremos linchamento". O clima era tenso e a iminência de um ataque contra Luiz era palpável. Para conseguir tirar Luiz do batalhão em segurança, foi outro rolê. Reforçaram o prédio para não ser invadido. Depois precisaram disfarçar um policial, enrolando ele num pano, dizendo que aquele era o Luiz, e sair com ele pela porta da frente da delegacia, numa primeira viatura. Essa viatura foi seguida por mais outras 2, sendo que na segunda, acabou indo ali pelos fundos do quartel, estava o verdadeiro criminoso. Luiz Baú foi encaminhado para o Hospital de Caridade e depois ficou definitivamente no Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso, na capital gaúcha. Preso pela 2ª vez, e agora no local correto. Luiz aguardou julgamento referente às 4 novas pessoas que vitimou. Mas próximo de completar o 5º mês de internação, o impensável aconteceu. Em 30 de junho de 1980, Luiz Baú conseguiu fugir do instituto. No início de julho, o Diário da Tarde noticiava: "Homicidas fogem de manicômio". Junto de outros 4 internos do hospital psiquiátrico, Luiz Baú teria estourado um cadeado de um dos portões do instituto e feito sua fuga. Outra versão conta que um dos homens tinha uma chave do pavilhão e foi assim que escaparam. Entre os comparsas de Luiz Baú estavam um traficante que já havia fugido outras 3 vezes, um ladrão que tinha uma fuga anterior no portfólio, um assassino que já havia escapado da prisão 6 vezes. E um ladrão homicida que havia fugido 5 vezes também. Dos 5 homens que escaparam, um deles foi encontrado quase que de imediato, no alto de uma árvore, comendo bananas. Ele foi internado novamente. Os outros 3 também foram recapturados ao longo do tempo. Mas, infelizmente, mesmo com a prontidão da polícia em iniciar as buscas por Luiz Baú dessa vez, não adiantou. O monstro de Erechim nunca mais foi visto. Com o passar do tempo, dos anos, as buscas cessaram. Em 26 de março de 1984, ocorreu a primeira audiência criminal do caso, e como o paradeiro do réu não era conhecido, ele foi representado por um defensor público chamado Rovílio Colette. O defensor admite que não tinha nada a defender. Apenas pediu a absolvição como parte do seu dever. Em 3 de abril de 1985, o Ministério Público fez sua denúncia oficial contra Luiz Baú.
A denúncia foi julgada procedente e Luiz foi lançado no rol dos culpados, tendo a prisão decretada. Agora, só faltava encontrar o dito cujo. Coisa que nunca aconteceu. Em abril de 2005, 20 anos após a denúncia, os crimes tiveram sua prescrição em lei. O que significa que mesmo que encontrassem Luiz hoje, ele não poderia mais ser condenado pelas mortes de Jandir Cardoso, Paulo Grando, Gelson Ribeiro e Aparício Bueno. O processo foi arquivado. Onde é que Luiz Baú se meteu? Bem, ninguém sabe, mas existem algumas teorias sobre isso. Dizem que ele está no fundo do rio Guaíba, onde seu corpo foi descartado. Isso vem de um boato que segue o seguinte raciocínio. Se os outros internos que fugiram com Luiz foram recapturados, certamente o monstro de Erechim também foi pego. Mas com o seu histórico de periculosidade, as suas fugas e a fama que tinha na região, preferiram dar um fim nele do que devolver para o Instituto. Essa teoria também faz um certo sentido se você para pensar que depois dessa última fuga de Luiz, nenhum outro crime foi cometido naquele mesmo padrão que ele fazia. Ou seja, parece que o serial killer, mesmo estando solto, não voltou a matar. Coisa improvável, já que Luiz tinha uma condição mental que não foi tratada, então, em teoria, ele deveria sim voltar a cometer crimes. Algumas outras pessoas foram até mais longe nessa teoria, afirmando que Luiz Baú, na verdade, teve a sua fuga facilitada pelos agentes de segurança para que ele exatamente fosse executado, já que consideravam ele um paciente irrecuperável e também muito incômodo pela fama dos crimes e das fugas. Entre outras hipóteses está a possibilidade de Luiz Baú estar entre a população de Erechim até os dias de hoje. E, claro, a possibilidade dele ter fugido para outros estados, como o Paraná, ou até mesmo para o exterior, cruzando para o Paraguai ou Uruguai. Se vivo, hoje Luiz Baú teria 83 anos. A história desse serial killer fugitivo acaba em mistério. Esse foi o caso do monstro de Erechim, ou a fera de Itatiba. Para ver fotos relacionadas ao caso, entra lá no Instagram, o @cafécomcrime. Toda quinta-feira eu posto as fotos dos casos que eu conto no podcast por lá. Também, quem quiser ler a bela dissertação do historiador Humberto José da Rocha, como eu avisei, o link tá aqui na descrição desse episódio. Leia, gente, vale a pena. É um texto muito incrível, cheio de nuances, entrevistas, detalhes, tem muita coisa. Eu volto com um novo episódio, não na próxima quarta-feira, na outra, daqui 15 dias. E até lá, não receba homens estranhos na sua casa, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio de Luigi Calistrato. As fontes de informação utilizadas foram a dissertação de mestrado de Humberto José da Rocha, intitulada O Monstro de Erechim, um estudo de caso sobre o imaginário do medo. O jornal Diário da Tarde, Tribuna da Imprensa, O Fluminense, Correio Brasiliense e Jornal do Brasil.